A paz do Criador para todos os irmãos aí. Meus caros amigos, aqui eu venho trazer esse pequeno áudio a respeito das divisões que está havendo entre o povo do Altíssimo, a qual está trazendo muitas contradições dentro do Evangelho e a qual está corrompendo muito o verdadeiro Evangelho de seguir em frente. Minha gente, na carta de Paulo a 1 Coríntios, ele diz: estai de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Meu irmão, é o que está mais tendo no mundo, é divisões. Muitos estão perdendo, se perdendo na caminhada. Muitos mesmo. Eu vou contar um fato aqui dentro desse lugar que eu moro, da cidade, que a cidade não é nossa, não é do povo, é do Criador. Está tendo muitas divisões dentro do sistema religioso. Aqui eu vou começar logo pelos que se titula líder de frente no meio dos evangélicos, entre eles mesmos, a qual o nosso verdadeiro pastor, o Filho do Altíssimo, mesmo ensinou pelos vossos servos, Paulo, que não haja divisões. Eles estão fazendo. Falo-me a respeito que por amigos e colegas, a qual eu andei dialogando, os próprios líderes de suas denominações estão fazendo contendas um com os outros, levando aos leigos, aos inocentes, ao próprio erro, ao próprio caminho do engano, a qual aqui não é para atacar a fé de ninguém, aqui é para que vocês venham fazer um exame de consciência no que vocês estão fazendo perante o Evangelho. Não podemos fazer distinções de pessoas, tanto seja o evangélico com seus próprios irmãos evangélicos, como se diz. Um exemplo, aqui na minha cidade, eu conversando com alguns, e eles mesmos dizem que se sair de uma botada presbiteriana e ir para a tal da Deus é Amor, ou a tal da Jerusalém, um fica com raiva do outro. Minha gente, vamos deixar de ser criança. Muitos ainda bebem leite, ainda estão bebendo leite, como disse o apóstolo Paulo na carta de Hebreus. Pelo tempo, já deviam ser mestre, mas como não consegue discernir o bem e o mal, o erro e a verdade, é porque são crianças, bebem leite, não são dignos do alimento sólido. Enquanto vocês vai ficar aí fazendo distinções, o evangélico com outro evangélico, o evangélico com o católico. Sim, vou falar dos católicos também, porque o Machia, como disse Paulo aqui, diz na própria 1 Coríntios: por acaso foi crucificado por vós, ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graça ao Criador por não ter batizado nenhum de vós. Aqui Paulo disse, mas está se referindo: por acaso o Machia deu a vida só por o evangélico, ou deu a vida só pelo católico? Se eu estiver errado, apareça algum para me corrigir dentro da escritura, viu? Eu não quero saber de historinha de crença, não. Eu quero saber dentro da escritura. Se eu estiver errado, que me corrija, que apareça algum líder aí de frente aí para me corrigir. Por quê que eu falo com certeza? Porque a verdade tem que ser dita. Meus amigos, vocês que batalham à procura do reino dos céus, vocês observem o que estão pregando. Os de frente aí, não estou falando dos leigos não, estou falando daqueles que se titulam pastor e estão ensinando essas doutrinas aí, de frente os leigos, os inocentes. Porque na verdade, enquanto haver divisões, isso não é o evangelho eterno. Estão pregando aí o engano, entendeu? Porque aonde sair a raiva, o ódio, a discórdia, isso não está agradando o Criador, não. Meu amigo, esse áudio aqui não é para os inocentes e os leigos, não. Esse áudio aqui é para você que se titula pastor e que está de frente, entendeu? Porque não todos, aqui eu estou falando a respeito daqueles que estão praticando essa obra de divisão.
Porque não vá achando que pode enganar a mim ou o próximo, mas ninguém, nada é oculto aos olhos do Criador. Dentro dessa minha cidade aqui, eu dialogando com um evangélico e com um católico ao mesmo tempo, nós dialogando, como eu não tenho um rabo preso porque eu não faço parte de dominações, eu sirvo ao Altíssimo vivo como igreja viva, entendeu? E ao seu filho. Já participei sim, mas aprendi muitas coisas dentro da Escritura. Poucas que vocês estão aí à frente, né? Vocês sabem mais, entendeu? Então vamos lá. Conforme em 1 Coríntios 3, Paulo também deixou claro que ele, como sábio arquiteto, colocou o fundamento. Se outro edificar acima, cada um olhe como edifica. Quanto ao fundamento, ninguém pode expor outro a não ser que está posto, que o Salvador é o nosso Machia, entendeu? Isso aí vocês já sabem. Mas conforme Paulo ensinou muitos, as obras de muitos serão provadas e passadas pelo fogo, entendeu? E vocês acham que uma obra onde está tendo contendas, distinções de pessoas, vão ser aprovadas perante os olhos do Criador? Que essas palavras sirvam para cada um crescer e edificar o seu verdadeiro evangelho firme na rocha, não no engano, entendeu? Porque essa própria pessoa que estava comigo, ele mesmo disse que entre dois que se titulava pastor aqui dentro dessa cidade, dois que se titulava pastor, um não queria ir visitar o culto do outro. Por quê? Porque não, que ele está querendo tomar minhas ovelhas. Por acaso, as ovelhas são do homem ou são de Yahshua, os filhos do Altíssimo Vivo, nosso Salvador? Minha gente, enquanto haver distinções, acepções de pessoas, isso não é só referente a vocês não, que já vi outros colegas evangélicos também dizendo que se sai da presbiteriana, se sai da Deus é Amor, se sai da Jerusalém, um fica com raiva do outro. Por isso que eu não saio de denominações, não entrei nunca em denominações nenhuma evangélica ainda, porque eu não vi nenhuma do alcance de pregar o evangelho verdadeiro. Umas faz discórdia, fica um atacando o outro, joga logo o outro próximo do inferno, diz que o próximo é tal de uma samaritana, que eu escuto aqui direto. Minha gente, vamos crescer. Esse daí que não sabe distinguir entre o bem e o mal, conforme diz na carta de Hebreu, estão tomando leite. Não sabe o que é o verdadeiro evangelho sólido. Como muitos passam aqui também, na casa de um povo que é católico, a respeito das idolatrias, a idolatria não vai fazer mal, as imagens não vai fazer mal nem a você, nem vai fazer o bem. Pregue seu evangelho conforme está na Escritura. Pregue pelo Criador, não pregue por o orgulho de achar que está salvo, está melhor do que o outro, não. Porque enquanto haver distinções de pessoas, se ele está errado, ele vai pagar conforme a sua obra. Mas se você está fazendo a distinção que tem mais conhecimento da palavra, você vai pagar em dobro, entendeu? Esse aqui alerta que eu quero deixar para os evangélicos, para os que estão de frente. Pregue um evangelho puro, não leve em conta o que eu falei, mas leve em conta o que está dentro da palavra, entendeu, minha gente? Por isso que as coisas estão ficando difíceis, por isso que o castigo está descendo, a mão do Criador está descendo pesado sobre a terra. Por quê? Porque o seu filho deu a vida por todos, seja evangélico, seja católico, seja o que for. Se eles estão errando, a própria Escritura diz que cada um vai pagar conforme a sua obra. E a respeito dos católicos, eu também quero deixar um alerta. Entre o diálogo que eu tive com esse evangélico e esse católico, eu vim perceber que os católicos, eles não leem a Escritura. Também estão errados. Não adianta você ter a Escritura debaixo dos seus braços, botar debaixo do braço ou deixar jogado em casa, deixar jogado em cima da cama, de lado de alguma coisa e não ler. Por isso que a maioria dos católicos, quando conversa com o evangélico, eles passam por cima. É como um carro passando por cima de um brinquedinho. Por quê? Porque vocês não lêem. Aí quando acharem alguma palavra que é verdadeira, corre ao pé do líder de vocês, o padre. Aqui não estou falando mal dele não. E não estou falando de bem, estou falando a verdade. E aproveita a ocasião
para deixar bem claro para muitos evangélicos aí, ou leigos, ou seja o que for, que também ataca o padre a respeito de não sei o que, aqui dentro mesmo de bebidas, de isso ou daquilo, vocês vão ler a escritura. A própria palavra diz: ninguém julgue ninguém por comida e nem por bebidas. Entendeu? Não julgue. Ele está fazendo a parte dele, ele está fazendo a missão dele, o erro dele é dele, a boa obra dele é dele. Eu digo direto, se o catolicismo abrisse os olhos mais um pouquinho para uma parte de coisa que tem dentro da escritura, os evangélicos estavam distantes deles, porque a maioria estão fazendo distinções. E outra, que eles sabem muito bem o que está dentro da escritura, viu? Vamos perder nosso tempo de estar atacando a posição de um e de outro, não, conforme também eu já peço perdão ao Criador se eu falei alguma coisa errada, mas eu creio que não. Tenho minha consciência limpa, que eu estou pregando a respeito da unidade, a respeito de que vocês todos cresçam em espírito e em verdade, porque nós estamos na meta final. E para muitos aí que pregam o evangelho do dízimo, vocês estão na nova aliança ou vocês estão na lei? Porque o dízimo, muito, né, só sendo criança mesmo para não saber que o dízimo pertence à lei. Eu não levo em conta que eu conheço muitos pastores também que são justos, viu? Eles estão pregando por amor agora, que estão vendo que está na meta final, que caso para quem crê no arrebatamento, o pré-tribulacionista ou o pós que não acredita, nós estamos prestes de abrir o primeiro selo, nós estamos prestes de ver muitos acontecimentos em cima da terra, entendeu, minha gente? É isso que eu digo. Se você, o Criador, te pôs de frente para tomar de conta de um rebanho, pregue com justiça, larga a divisão, largue o orgulho do seu coração, e que o Espírito do Criador ilumine sua mente nessas palavras, ilumine seu coração, abrande para cuidar do próximo com carinho e não com divisão. Ambos lados, porque não existe, para mim não existe. Se existe para você, siga seu caminho, consiga o meu. Não existe divisão, todos são irmãos, todos são filhos do Pai Altíssimo Todo-Poderoso e todos participam do caminho ao reino dos céus, mas nem todos entrarão, porque a palavra diz que nós devemos lavar nossas vestes para ser digno de entrar na cidade pela porta. Não entrarão os idólatras, os feiticeiros, os fornicadores e nenhum que compartilha do caminho do mal. Está em Apocalipse 22. E conforme Paulo ensinou, não faça divisões. Conforme em 1 Coríntios, se eu não me engano é o 12, que Paulo diz que todos nós somos membros. Está aqui, ó, 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um só, apesar de muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos são um corpo, assim também é o Machia. Pois todos fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo. Olha aqui, ó, judeus ou grego, escravo ou livre, todos bebemos do mesmo Espírito. Ou vocês não estão lendo, vocês que estão tomando conta do rebanho à frente, não estão lendo a Bíblia? Eu creio que o líder dessa cidade do catolicismo onde eu moro tem mais consciência e está tendo mais unidade, humildade com o povo. Não estou defendendo ele, mas eu estou vendo, que eu não sou criança, está tendo mais humildade do que os que estão se titulando pastor aí, no meio da rua gritando, no meio das portas, fazendo divisão com o povo, passando um grupo e dizendo, se achando santo. Entendeu? Isso não é brincadeira não, meu filho. Aqui é o reino dos céus. Nós não prega, eu não prego igual muitos que não estão pregando aí o evangelho do dízimo não, da lei não. Nós estamos pegando o evangelho de salvar as almas. Que a paz fique com todos, o conhecimento, e que cada um use da sua consciência. Entendeu? Porque eu já dialoguei entre ambos lados. E todos somos filhos, todos somos irmãos. Que a paz esteja contigo e com toda a sua casa e toda a sua família. Fica na paz aí. Para findar esse áudio, eu quero primeiramente pedir perdão ao Criador
Todo-Poderoso se eu falei algo de errado. E desculpa a vocês que estão à frente da sua liderança aí. Mas contudo, use da benevolência, do amor e do carinho. E larga o orgulho dos corações. Porque os próprios leigos não falam com vocês pessoalmente porque temem ser repreendido. Mas nós homens não podemos repreender ninguém não. Só quem repreende nós é o Filho do Altíssimo. Eu falo aqui, não é para querer bancar o sabido ou estar certo acima de ninguém não. Não sou dono da verdade não, eu falo pelas almas. Se a Escritura diz que não faça divisão, por que você está fazendo? Se vocês pregam o mesmo Machia que o católico prega, por que as divisões? Meu Pai eterno, só Ele tem misericórdia mesmo de todos nós. Dentro dessa minha cidade, se for contar o tanto de igreja evangélica que tem, que igreja somos nós somos igreja viva. Minha gente, para o áudio não ficar longo, eu apenas peço que vocês façam um exame de consciência e ensinem o caminho de retidões aos inocentes. Porque aquele que está à frente de algo, os pequenininhos, por falta de conhecimento, eles não vão levar o dano que vocês vão levar não, viu? O evangelho do Criador dos céus e da terra e da fonte das águas não é um evangelho de brincadeirinha não, é algo sério. É uma espada de 2 gumes, é uma espada de justiça, entendeu? E quando o Rei da Glória vir perante os céus, ele não vai ter nenhum puro inocente não. Quando ele vir junto com seus anjos, vocês todos aí, sem distinção, vocês acham que ele vai ter inocente? Alguns evangélicos que ficam aí lançando o seu próximo no inferno, com palavras, com discórdia, com abominações, eu digo logo assim, sem ter amor ao seu próximo. Tanto os leigos como os líderes que estão pregando aí do orgulho, isso é o orgulho do seu coração, porque está claro na frente de todos, até dos pequenininhos que tem medo de falar com vocês, que o dízimo é coisa da lei, é do tempo de Moshe. Agora, se vocês estão de frente de uma denominação e eles têm no coração de dar, sem você estar cobrando aí, obrigando, botando um negócio que é do passado no futuro, vocês servem o novo evangelho ou vocês servem a lei? Vamos usar a consciência, viu? Porque na hora que o Rei da Glória vir, vocês vão pagar muito caro com isso. E a respeito dos católicos, que eles leiam a Bíblia, leiam a Escritura. Sim, tem o seu líder de frente. Ele está fazendo a parte dele, eu não sou criança não. Eu escuto aqui na rádio a programação do padre. E ele diz direto, vão ler a Escritura. Não vão ficar aí andando aí, muitos se tem aí vestidinho de branco por fora. E por dentro, as sombras cobrem eles perante o espiritual. O evangelho não é brincadeira não, minha gente. O evangelho é sério. Vocês que eram para estar me ensinando, eu sendo apenas uma criança. Como diz, é novo dentro da Escritura e tudo. Mas ao contrário, o Criador, ele levanta os pequenos para levar a verdade a todos. Entendeu? Vocês vão ler as Escrituras, que eu tenho prova que muitos aí não estão nem aí. Bota ela dentro de casa, abre a Bíblia no Salmo tal, diz, não, eu serei protegido. A palavra diz, eu não lembro aonde, mas tinha um grupo de pessoas em frente ao Messias, quando ele estava pregando, e chegou a mãe e o irmão dele, numa carta, aí ele diz, tua mãe e teu irmão tá aí. Ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática? Vocês ficam aí dormindo e não põem em prática o que está dentro da palavra não. Não vão estudar com clareza a respeito da idolatria não. Muitos a respeito da feitiçaria não vão estudar não. A respeito da mentira e do engano. Fica aí dormindo aí e espera ele vir entrar nos céus para ver se quem é que vai encontrar o reino ou se vão ficar para trás. Por isso, a palavra dele, por falta de conhecimento, muitos perecerão. Eu trago essas palavras aqui, não sou dono da verdade não. Mas se você for buscar e ler, vocês vão ver que tudo que eu estou falando está na Bíblia, está escrito. Então, quer fazer contenda?
vai fazendo, segue os teus caminhos aí fazendo contenda. Segue os teus caminhos aí bancando o pastor ou o líder de frente e não prega um evangelho puro e imaculado não, para tu ver. Na carta de Tiago lá, pode olhar lá a carta de Tiago. A carta de Tiago diz que vós que se titula religioso, saiba que a religião pura e imaculada é honrar os órfãos e viúva e andar no caminho de retidão. Entendeu, minha gente? Não é brincadeira não, minha filha. É o evangelho eterno. É o caminho, a verdade e a vida. E perante tudo que está acontecendo no mundo aí, guerra, fome, peste, o primeiro selo do Apocalipse presta a ser aberto para vir os outros selos, para vir a marca da besta, para vir a implantação do chip, para vir a nova ordem mundial. O Criador vai guardar um povo, mas esse povo tem que estar preparado, tem que estar puro, tem que estar imaculado. Um ajudando o outro, um fazendo a caridade é muito bom, lava os pecados. Quantas pessoas tem aí dentro dessas coisas religiosas aí que podiam fazer cesta básica, podiam dividir com aqueles mais pequenos e mais fracos. Mas contudo, apenas eu, um pequeno pecador, eu não tenho palavra para seu fulano fazer isso e isso não. Mas aquele que fazer de coração está sendo anotado lá nos céus, no livro, está sendo anotado todas as suas obras, assim como está sendo anotado as mal. Desejo a paz, a felicidade e a alegria e o entendimento para todos, ambos os lados, sem divisão. E peço desculpas se eu falei algo errado, eu não sou dono da verdade, e que ninguém guarde mágoas, porque todos somos irmãos perante os olhos do Todo-Poderoso e de vosso Filho, nosso Salvador, Yahshua HaMashiach, o Rei da Glória. E que todos melhorem suas obras perante os olhos do Altíssimo. E assim, conforme está em Apocalipse 20, para que no dia que nós estiver diante do Todo-Poderoso e do justo juiz no trono, nós se venhamos encontrar com obras justas. Entendeu, minha gente? É para todos, não com discórdia. Igual diz, em Apocalipse 20 diz, viu um trono grande e branco, e Johanna viu, o profeta, e que nele estava sentado, o céu e a terra sumiram de sua presença e desapareceram para sempre. Aí ele diz, viu os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Meu irmão, seja quem morreu no começo do mundo, todos vão estar de pé. Foram abertos os livros. Cada um de nós temos o livro da nossa vida e ainda outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo suas obras que estava escrito no livro. Até o mar devolveu os mortos que nele se encontraram, e do mesmo modo a morte e o inferno entregaram de volta os mortos que nele se encontraram. A cada um foi julgado segundo as suas obras. Minha gente, tudo conta aqui para nós no dia final. Nossos atos, nossas ações, nossa caridade, nossa humildade, o nosso respeito pelo próximo. Vamos deixar desse negócio de contendas, de brigas religiosas, porque vamos falar um pouquinho a respeito do reino dos céus. Por acaso vocês não querem ser dignos de entrar na cidade pelas portas, não? Conforme está em Apocalipse 22. Apocalipse 22 é muito bonito, diz assim também, não guarde em segredo essas palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é sujo, continue com sua sujeira. Mas quem é justo, continue praticando justiça. Porque para ser digno dentro da cidade pelas portas, meu irmão. Mostrou-me então um rio de água viva, pura como cristal. Será que vocês não querem ser dignos de enxergar esse rio? Ou de tanto viver nesse mundo onde só há discórdia, onde só há escravidão, aqueles que estão acima dos pequenininhos só escraviza, só humilha e se desfaz dos outros por conta da riqueza e o orgulho no coração. Entendeu, minha gente? O trono
ou até produz 12 frutas, a árvore da vida, cada uma fruta do seu mês. A palavra do Criador aqui é reta, que tão reta que o anjo disse a João: escreve essas palavras, porque essas palavras são dignas e fiéis. Entendeu, meu amigo? Então, vamos deixar os costumes religiosos de lado. Pergunta os seus líderes se cada um não diz que religião não salva ninguém. Conforme disse Tiago, se vocês acharem que eu estou mentindo, então vocês pegam a Bíblia e jogam de lado, porque quem está dizendo é eles, não são eu. Onde tem dizendo em Tiago, se alguém pensar que é religioso e não controlar sua língua, engana a si mesmo, porque a sua religião não vale nada. O próprio seguidor do Machia disse: sua religião não vale nada se você não sabe controlar sua língua. A religião pura e imaculada diante do Criador, Pai Celestial, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas aflições. Vocês estão assistindo os órfãos e as viúvas na necessidade, ou estão comendo o que é deles com a lei do passado? Vamos prestar atenção. Se eles querem dar de coração uma coisa, mas está obrigando é outra. Por isso que eu não tenho nada a dizer contra o sistema religioso católico a respeito de dízimo. Por quê? Porque ele nunca cobrou nada de ninguém. E olha que eu saí lá de dentro, viu? Nunca. É dar de coração. Quer dar, dá. Mas depois não fica falando, não. Conforme eu peço até perdão ao Criador que eu falei, mas eu dava de coração, entendeu? Falei a respeito porque dízimo é coisa da lei. Mas hoje eu abri meus olhos que se quer dar de coração, dá. E não fala nada, não. Aí vamos adiante. E conservar-se sem mancha neste mundo. Entendeu? Se você é uma pessoa que anda com pureza, anda no caminho da retidão, não faz distinção, se segue sua religiãozinha lá, que religião não vai salvar ninguém mesmo, mas faz sua caminho com pureza, e você sabe que você é igreja viva. Enquanto as religiões não tomar uma posição perante o Rei da Glória como unidade, todas estão corrompidas. Eu digo sem medo de errar, porque enquanto a divisão, a própria palavra diz, não há, conforme a própria palavra diz, divisão não pertence ao Criador. Quem fez divisão, a primeira divisão no céu, quem fez foi Satanás. E assim ele trouxe esse costume para os habitantes da terra, não herdar o reino e todos perecer por falta de entendimento e de amor ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho que é citado no Apocalipse, se eu não me engano, 14, se eu não me engano, que diz: vi um anjo voando sobre os céus, que tem um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a nações, tribos, língua e povos. Não pode anotar. Esse evangelho está sendo pregado agora por uma igreja viva, uma igreja que não está fazendo a divisão que um dia Satanás fez no céu, onde caiu a parte dos anjos. Enquanto eu teve divisão, vocês não estão agradando o Criador, não. Eu digo com certeza, sem medo de errar. Entendeu? Por que tem um grupo que não se contaminou com mulher no Apocalipse 14? Mulher quer dizer igrejas, na simbologia. Ele não se contaminou com certas religiões que só estão pregando o evangelho do mundo, porque os anjos vão pregar o evangelho eterno, que é a unidade. Ou usa a consciência, se você se apresentar hoje perante o Machia, o Filho do Altíssimo, como uma igreja que vivia de divisão, de engano, de confusão, ele não vai se alegrar. E as igrejas vivas, ele se alegra. Entendeu? E que nós estejamos como igreja fiel, pura e imaculada, a todo momento se purificando, lavando nossas vestes com atos de caridade e pureza, unidade e união, para que quando o Rei da Glória voltar, nós estamos de pé perante o Filho do Altíssimo. É isso que eu desejo, conforme é isso que o Machia quer de nós: unidade, perseverança e firmeza.
não abalar nossa fé por qualquer coisa, mesmo que demore, assim como também esperou os apóstolos, crendo que era nos tempos dele, e hoje nós já estamos no nosso, nós sempre esteja firme na rocha, porque os sinais estão muito maiores do que nos tempos antigos. Há aí grandes sinais que nós já estamos no fim dos tempos e que nós estamos prestes a se abrir o primeiro selo para se cumprir a entrada do Apocalipse, a revelação. Fica na paz, juízo e sabedoria para todos aí na fé, que cuide cada um conforme foi colocado em seu posto, com humildade do coração.